No dia 3 de novembro de 1996, eu nasci. Mano, por que eu falei isso, velho? É ridículo. A verdade sobre mim é que desde que eu me entendo por gente, eu sou apaixonado por mídias digitais diferenciadas. E uma delas é a 10ª arte, mais conhecida como os videogames. Quando eu vivia por volta dos meus 7 a 10 anos de idade por aí, eu ganhei o meu primeiro computador. E as especificações dele eram as seguintes. A memória RAM tinha 512 MB. Era o suficiente pra rodar lisinho, sei lá, paciência, Spider. O processador era o Intel Core 2 Duo. Ele não era tão bom, mas até que ele fazia um bom trabalho, tipo aguentar, por exemplo, navegar na internet via Netscape Communicator, ouvir músicas diferenciadas no Windows Media Player. Pesquisar qualquer coisa no Alta Vista ao invés do Google. Fazer as melhores artes do mundo no antecessor do Photoshop. E é claro que nós não podemos nos esquecer disso daqui. O espaço em disco que eu tinha era de 40 GB. Eu nem conhecia Naruto ainda, então eu acho que eu nem precisava de tanto espaço assim. E pra rodar toda essa belezura, o computador contava, na minha humilde opinião, com o melhor sistema operacional feito pela humanidade, o Windows 98. E antes que você reclame, sim, o Windows 98 é o melhor sistema operacional já feito. Ele só não tá sendo atualizado. E pra complementar, o computador não tinha placa de vídeo. Quer dizer, ele tinha uma placa, mas era integrada, então eu acho que não conta. Mas falando sério, só de olhar já dá saudade desse design maravilhoso de ícones. Olha só como é simplesmente bonito. Tá, não era legal quando a tela azul aparecia, mas toda vez que eu olho pra ela eu sinto uma nostalgia enorme. Os descansos de tela que vinham com o sistema operacional também eram sensacionais. Foi no Windows 98 que eu acessei o Google e eles ainda usavam essa logo aqui. Eu também criei um e-mail no Ball, que segundo meu pai era o melhor site de e-mails da época. Eu também conversava com alguma pessoa aleatória da minha sala pelo MSN, usando uns emoticons horríveis para poluir a tela e clicando no botão de chamar a atenção sem motivo nenhum. O meu pai baixava no Emule músicas antigas do meu grupo musical preferido até hoje, o Acapella, e ainda colocava tudo para tocar no Winamp. Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. Foi nessa época também que eu joguei Mu Online numa lan house lá perto de casa. E uma coisa que não tem como eu esquecer. Eu presenciei a instalação do Sony Vegas 6 com a melhor música de Key Generator que eu já ouvi na minha vida. Isso tudo além de ficar horas e horas no Orkut customizando algum personagem no Buddy Poke. Pois é, e apesar de ser bastante guerreiro, chegou uma hora que o Windows 98 não tava mais aguentando fazer nada. Só que chegou um dia que um amigo do meu pai, que entendia melhor do que qualquer um lá de casa sobre computadores, trocou o sistema operacional do PC. Na época eu não sabia, mas ele tinha trocado do Windows 98 para um novo sistema operacional, o Windows XP. Nossa, eu me lembro até hoje de ficar olhando pra aquela barra de tarefas azul toda lindinha e eu ficava, nossa, que coisa linda, cara. Nonato, se você estiver vendo esse vídeo, cara, muito obrigado por ter formatado meu computador, sério. Depois que a máquina foi formatada, eu como sempre fuçava nas pastas obscuras dela. Até que eu dei uma olhada numa pasta aleatória do disco local C e eu nem me lembro exatamente de qual era. E quando eu encontrei aquela pasta específica, eu encontrei 2 arquivos. O nome do primeiro eu sinceramente não me lembro. Mas o segundo, meu amigo, tá na minha memória até hoje. Logo de cara eu me deparei com o nome Dave e a extensão do arquivo que era .exe. Clicando 2 vezes nele, a tela do computador ficava toda preta e a resolução baixava drasticamente para 640 por 480. Eu acho que até menos. Abrindo o arquivo eu não escutei simplesmente nada, mas quando eu vi a tela de título meus olhos brilharam. Na tela de título tinha o nome do jogo que estava pegando fogo e uma demonstração das texturas dele. Então eu comecei a jogar e para marcar minha primeira experiência de uma forma suave e agradável, eu fui recebido com sons gentis e tranquilizantes.
Na hora que isso aconteceu, eu tentei abaixar o volume de toda forma possível na hora, mas não funcionava de jeito nenhum. Eu sempre fiquei com essa dúvida, como é que o som saía mesmo com o volume do computador configurado no mínimo possível? Tempos depois eu descobri que na verdade o som não saía da caixa de som, mas sim da própria placa-mãe do PC, com uma ferramenta que era usada para sons monofônicos, resultando num áudio que era uma delícia de se ouvir. O jogo tem 10 fases, só que como eu era bem menor, eu não conseguia passar da terceira. O seu objetivo aqui é ultrapassar a porta da fase, e para fazer isso é necessário pegar esses troféus. Eles basicamente funcionam como chaves para essas portas, e ainda mais sem eles você não consegue passar de fase. No meio da fase você vai encontrar itens que aumentam sua pontuação. Tem os diamantes azuis que dão 1000 pontos, as bolinhas que dão 50, os diamantes vermelhos que dão 150, os anéis que dão 200, as coroas que dão 300 e esses pirulitos, sei lá, que dão 500 pontos. E o troféu que serve para passar de fase também dá 1000 pontos logo de cara. O problema é que não dá pra pegar alguns itens. O jogo possui inúmeras armadilhas anti-ganância, então é completamente impossível você zerar o jogo com a pontuação completa. Não tem como, é sério, não tem. Então, cara, quem criou o jogo foi uma pessoa bem má, não foi? Foi exatamente o que eu pensei, mas quando eu soube quem criou o jogo eu mudei de opinião na hora. Você sabe quem é esse cara? É, esse carinha aqui mesmo. O nome dele é John Romero, o cara que desenvolveu o jogo na década de 90. Ele começou a trabalhar com jogos no ano de 1982. Mas depois que ele programou Dangerous Dave, ele não fez nada de tão empolgante assim. Dangerous Dave foi um jogo muito interessante que me divertiu por bastante tempo, mas o que eu estava prestes a ver seria melhor ainda. Um tempo depois que eu tava enjoado de tanto jogar Dave, a minha mãe comprou uma coisa pra mim: um CD de 600 jogos da Digerati Games. Pra quem não sabe, no auge da década retrasada existiam as revistas que você comprava em bancas que acompanhavam um CD com um número enorme com joguinhos de flash embutidos. E 2 desses jogos me chamaram a atenção, mas quem descobriu eles foi minha mãe. Mãe, muito obrigado. Um belo dia eu tava voltando da escola e quando eu cheguei em casa e abri a porta do quarto, a minha mãe tava jogando um jogo bem peculiar. Brick Blast é um dos vários remakes do Arkanoid de 1986. A diferença dele para os outros é que os gráficos são bem bonitos. E também, se você quiser, vem um editor de fases nos arquivos do jogo. O jogo foi feito por um cara chamado Matt Hefferman no ano de 2001, e a base do jogo foi feita em arcade, então se você morrer uma vez já era, é game over automático, vai ter que começar tudo de novo. O jogo tem vários power-ups, como por exemplo, o que aumenta a sua base, o que diminui a sua base, o que dá mais bolinhas, o que faz a bolinha rasgar os blocos sem dó, o que dá uma vida extra, o que troca os tipos dos blocos instantaneamente. É que caso você não saiba, existem vários tipos de tijolos diferentes no jogo, o que passa de fase automaticamente, o que gera um impacto maior e explode blocos próximos, o laser para você mesmo destruir os blocos por conta própria, o que diminui a velocidade da bolinha, o que aumenta a velocidade da bolinha, o que faz a bolinha grudar na base e ela só sai se você clicar, o que multiplica as explosões, o que faz os blocos descerem a cada batida da bola na base. Nossa, como eu odeio esse. E esse aqui, né, que te dá um game over automático sem dó. Por causa disso, a competitividade do jogo lá em casa era muito alta. E pra piorar, o jogo tinha um bug que do nada a bola grudava em qualquer um dos blocos. Quando isso acontecia, não tinha como reverter a situação. Então a única opção era resetar o jogo e pronto. Geralmente esse bug sempre acontecia na fase 6 ou 7. E lá em casa, quem chegou mais longe foi o meu pai, que conseguiu chegar até a fase 12. E bom, a bola grudou. O outro jogo foi o Blob Volley. Era um jogo de vôlei normal em 3D, feito em novembro do ano de 2000 por um cara chamado Daniel Skorazewski. Na tela você tinha duas gelatinas, sei lá o que é isso, e elas eram controláveis ou pelo teclado ou pelo mouse. E é claro que você poderia customizar os botões que você queria usar no jogo. A bola se saca sozinha pela ordem de quem for a vez, e as gelatinas vão pra frente e pra trás. A bola sempre tem a mesma velocidade, cabe a você tocar nela num pixel específico pra deixar o outro jogador sem opção nenhuma. Eu sempre pedi pra minha irmã jogar junto comigo, porque contra a máquina eu perdia toda hora. Se eu ganhei foi, sei lá, umas 6, 7 vezes só.
de todas as vezes que eu joguei o jogo. Isso reforça demais o fato de que no passado jogar contra a máquina era sinônimo de experiência, não de aprendizado. Como o Brick Blast, esse jogo também tem um bug. Às vezes ele reseta os botões do teclado que você escolhe pra jogar, mas raramente isso acontece, então se você for jogar pode ficar tranquilo. Por certo tempo, Blob Volley e Brick Blast eram os únicos jogos que me traziam algum tipo de entretenimento. Só que eu precisava de mais. Eu tinha enjoado desses dois e francamente eu só jogava eles. Então eu fui no CD de flash de joguinhos da Digerati e eu achei a demo de um jogo sensacional. O impacto que esse jogo teve lá em casa foi tão grande que a minha família toda estava disputando para ver quem fazia a maior pontuação. O Luxor é um jogo que consiste em combinar 3 ou mais bolas diferentes para que elas explodam e você faça pontos. Essas bolas estão em conjuntos de 15 ou mais em uma fila só, para você destruir até o final da fase. E o objetivo do jogo é você destruir todas essas fileiras antes que elas cheguem nessa pirâmide, que é o ponto final da fase. E aí, se chegar, você perdeu. Game over. Na primeira fase do jogo você começa com 3 fileiras para destruir, mas conforme você passa de fases o jogo vai ficando mais difícil e infernal. Não se engane pelo design bonito e agradável. Quando a dificuldade do jogo aumenta, meu amigo, é tenso. Quando você destrói 3 conjuntos seguidos, você ganha um power-up para usar. E ao todo são 8, então basicamente são os seguintes: o que deixa tudo mais lento, o que para todas as bolinhas imediatamente, o que faz as bolinhas voltarem imediatamente, a bola que funciona com qualquer cor, o raio para você destruir as bolinhas que tiverem em linha reta, a bola de fogo que destrói qualquer bolinha em um certo espaço, o que elimina todas as bolas de uma cor específica e o que te dá uma mira, e além do mais ele atira as bolas mais rápido do que o usual. O jogo foi feito em 2005 pela Mumbo Jumbo Games. Ah, você não sabe que empresa é essa? Relaxa, ninguém sabe. Ela só fez uns clássicos da jogabilidade casual, tipo Luxor, Chain Z, Samantha Swift, Seven Wonders, nada demais. E caso você não saiba, o Luxor teve várias sequências desde o lançamento do primeiro jogo da franquia. E são eles o Luxor Amon Rising, o Luxor 2, o Luxor 3, o Luxor Quest for the Afterlife, que eu sinceramente prefiro chamar de Luxor 4, o Luxor Fifth Passage, que eu sinceramente prefiro chamar de Luxor 5, e o Luxor Evolved, que tem uma pegadinha mais futurista, mas é a mesma coisa no final das contas. E a franquia ainda teve 2 spin-offs, o Luxor Mahjong, que é um jogo de Mahjong mesmo, porém com a temática egípcia que a série sempre apresentou, e o Luxor Adventures, que é um hide and seek de objetos relacionado ao universo do jogo. Pra quem não sabe, esse estilo de jogo é aquele que te dão objetos na tela e você tem que achar clicando em tudo. Ele é mais ou menos um point and click da série, mas eu te garanto que é tipo muito divertido. E o meu preferido de longe é o Luxor 3, que eu me orgulho em dizer que eu já zerei várias vezes. O Luxor era um jogo feito na categoria Tile Match. Pra quem não sabe, nesse tipo de jogo o objetivo é combinar peças diferenciadas de cores iguais. Alguns bons exemplos são o Chuzzle, o Bad OLED ou até mesmo o Zuma. Pra quem é das antigas, bons exemplos de jogos Tile Match são Dr. Mario ou Tetris, por exemplo. Se você é uma senhora, mãe de algum jovem que entende mais do seu celular do que você certamente tem um jogo no estilo Tile Match no seu celular. E eu tenho certeza absoluta que o jogo que você tem no seu celular é o Candy Crush. Ah, acertei, né? Acertei, né? No ano de 2006, meu tio me deu meu primeiro console portátil, o Nintendo DS. E quando eu abri aquela caixa eu senti tanta alegria que eu quase desmaiei. Não, claro que não, né? Claro que não desmaiei. Um dos jogos que vieram junto com o DS foi o Brain Age. Brain Age é um jogo originalmente feito pela Nintendo em 2005, que faz você treinar o seu cérebro com base em estudos científicos apresentados pelo neurocientista Ryuta Kawashima. O Kawashima nasceu em 1959 na província de Chiba, no Japão. Ele se formou em medicina na Universidade de Tohoku na década de 70. E na sua formação ele se especializou em neurofisiologia e neuroimagem. O cara é tão cabuloso que ele foi convidado para ser um dos pesquisadores do Instituto Karolinska, que é basicamente uma das maiores faculdades de medicina da Europa. Depois que ele voltou para o Japão em 2003, ele lançou o próprio livro. E o nome desse livro é 60 Dias para Ter um Cérebro Melhor. O livro fez tanto sucesso no Japão que vendeu mais ou menos umas 2.500.000 cópias. Foi quando provavelmente esses 4 caras aqui viram o trabalho do Kawashima e gostaram tanto que fizeram Brain Age para o Nintendo DS. Os estudos da vida do Kawashima sempre foram focados em emoção, linguagem, memorização e cognição. E são exatamente esses tópicos que você usa na gameplay do Brain Age. No menu do
jogo temos 4 opções. Clicando em Quick Play, podemos fazer todo um esquema para saber a nossa idade cerebral, que vai de 20 a 80 anos. Quanto menor o número, melhor o seu resultado. E é óbvio, devido ao grande gênio que eu sou, meu teste não seria diferente. Além do esquema da idade cerebral, dá para jogar rapidamente todos os minigames do jogo, incluindo contas básicas de matemática, percepção e lógica e tudo mais. Clicando em Daily Training, você faz um treinamento diário com vários minigames diferenciados. Além disso, também tem o modo Sudoku, que como o nome diz, te dá vários tabuleiros de Sudoku para resolver. Depois que você resolve, tem como classificar o tempo em uma tabela de recordes. Brain Age é um jogo ótimo, que inicialmente eu não botava quase nenhuma fé, mas se tornou um marco na minha vida, tanto é que vai ser difícil de esquecer. Porém, tem uma coisa que me deixou mais feliz ainda quando eu ganhei o Nintendo DS. Here we go! Mario Kart DS foi o primeiro jogo que eu joguei de fato no DS, o Brain Age veio depois. A propósito, eu vou deixar a resolução do jogo 5 vezes maior pra vocês verem nesse vídeo aqui. Acredita, se eu não fizesse isso, vocês basicamente estariam vendo o jogo desse jeito aqui. O jogo foi desenvolvido em 2005, obviamente, pela própria Nintendo. Na época eu não sabia, mas Mario Kart é uma série e já tinha 4 jogos lançados antes. A versão de DS foi a primeira que eu joguei de fato. Não bastaram 5 minutos de gameplay, eu já tinha me viciado. Os controles eram magníficos, a jogabilidade era insana, os itens sensacionais e o design era de encher os olhos. Bom, hoje em dia nós temos Mario Kart 8 Deluxe, mas na época bastavam os gráficos do DS para me agradar. Durante a gameplay você tem vários itens para usar a seu favor e tentar chegar em primeiro, já que é um jogo de corrida. Na minha opinião, o melhor de todos é o Casco Verde, que é sensacional, cara, não tem igual. Quer dizer, tem quase igual, mas depois eu falo deles. O Casco Vermelho é fácil demais de usar, já que é teleguiado, e além do mais, com os cascos a gente pode aplicar uma proteção na parte de trás do carro. Isso serviu muito para manter minha permanência no primeiro lugar. É um macete que todo mundo que joga esse jogo usa. É bem comum nos jogos de Mario Kart termos pistas diferenciadas e pistas baseadas em personagens e cenários da franquia. Essa aqui, por exemplo, é baseada na mansão do Luigi, presente no jogo Luigi's Mansion para Nintendo GameCube. Também tem a Delfino Square, baseada no cenário da Delfino Plaza do jogo Super Mario Sunshine, também do GameCube, claro. Pra mim, o Waluigi Pinball e Airship Fortress são as melhores pistas do jogo. A Airship Fortress já teve um remake no Mario Kart 7 para Nintendo 3DS, e a Waluigi Pinball foi refeita no Mario Kart Tour para celular. Mas quem dera ver essa pista refeita para um Mario Kart feito em console futuramente. Eu gosto muito dela, cara. O jogo possui 8 copas com 4 pistas cada, sendo que 4 dessas copas só são liberadas enquanto você joga. As copas são classificadas em 2 tipos, a Nitro Grand Prix, que incluía todas as pistas novas de lançamento, e a Retro Grand Prix, que apresentava as pistas que eram remakes de percursos apresentados nos jogos anteriores da franquia. Nas copas de pistas novas já tínhamos liberadas a Mushroom Cup e a Flower Cup, com pistas simples e introdutórias. A Figure 8 Circuit, por exemplo, era só uma volta em formato de número 8, sem nenhuma curva perigosa, justamente para você aprender a jogar mesmo. Se você continuar jogando, são liberadas a Star Cup e a Special Cup, aproveitando a oportunidade para dizer que a Rainbow Road é uma das coisas mais legais e irritantes de se jogar ao mesmo tempo. Joga que você vai entender. Nas copas de pistas clássicas tínhamos a Shell Cup e a Banana Cup. Depois de algum tempo jogando, são liberadas a Leaf Cup e a Lightning Cup. Além dessas pistas, o jogo também oferecia pistas adicionais para modos diferentes de jogo, como Balloon Battle ou Shine Runners. A melhor dessas pistas é aquela que eles fizeram literalmente um Nintendo DS para os competidores batalharem em cima dele. É sensacional, cara. Os personagens do jogo eram dos mais variados. Nós tínhamos para escolher normalmente o Mario, o Luigi, a Peach, o Yoshi, o Toad, o Donkey Kong, o Wario e o Bowser. Se você jogar missões específicas, o jogo ainda te libera mais 4 personagens, o Dry Bones, a Daisy, o Rob e o Waluigi. Vale ressaltar também que se você tiver um Nintendo DS com Mario Kart e seu amigo tiver um DS mas não Mario Kart, os dois podem jogar o jogo via download play, mas quem não tiver o jogo só usa o Shy Guy como corredor. E os itens? Ah, os itens. Uma coisinha básica que vale ressaltar, pelo menos em teoria a distribuição de itens é bem justa, então resumindo, se você estiver lá para os últimos lugares da corrida, você ganha alguns itens fortes, e se tiver em vantagem ganha itens teoricamente fracos, para fazer com que os corredores das últimas posições tenham justiça, começando pela bendita banana. Se você jogar qualquer jogo da série Mario Kart, a banana vai fazer literalmente a mesma coisa, se você passar por cima você escorrega, simples. Além do mais, você pode usar também as bananas triplas, que como o próprio nome diz, você tem 3 para usar. O Blooper é uma lula que aparece
aparece na sua tela e joga tinta. Quando eu comecei a jogar o jogo, isso me atrapalhou bastante, mas eu consegui me acostumar. Aliás, é bem fácil de se acostumar, eu que sou um imbecil mesmo. O Bob é uma bomba com pavio que explode em 3 segundos depois de ser jogada na pista. É claro que ela também explode se alguém tocar nela, e pra variar, se você pegar o raio da explosão, você também roda. O Bull, se for acionado por outro corredor, rouba os seus itens imediatamente. Se você usar o Bull, você fica invulnerável por um tempo limitado. E é óbvio, você pega aleatoriamente o item de alguém. Quando você usa o Bullet Bill, você sai rasgando a pista inteira por uns 7 ou 10 segundos. É um item pra dar vantagem, então a chance absoluta de você pegar esse item é só se você estiver lá pras últimas colocações. A Fake Item Box faz jus ao próprio nome, então cuidado com ela. É literalmente uma caixa falsa. Não passa por ela, por favor. O cogumelo faz você correr mais rápido por 3 segundos. E não se engane, esse tempo é precioso no meio de uma corrida. Existem variações, claro, como o cogumelo triplo, que te faz acelerar 3 vezes, e o cogumelo dourado, que te faz acelerar sem limites por 10 segundos. O raio faz todo mundo ficar menor e vulnerável por um certo período de tempo. Se você for atingido por um raio, você perde todos os seus itens. A estrela deixa você invencível e mais rápido por 10 segundos. E a musiquinha que toca até que é bem maneira. E vamos lá pros cascos. Ah, os cascos. Olha, não me leva mal não, mas se só existisse o casco verde no Mario Kart, a paz mundial seria finalmente estabelecida. O casco verde, se atingir algum kart, faz ele capotar e atrasar na corrida. Você joga ele em linha reta e ele é um pouquinho mais rápido que os corredores. O casco vermelho é tipo o casco verde, só que mais apelão. Ele simplesmente atinge sem dó o próximo corredor que tiver na sua frente. É como se fosse um míssil teleguiado mesmo. Tem essa coisa aqui também, né, que... É o cúmulo do ridículo. Olha como é que ele funciona. Ele simplesmente só pode ser usado se você estiver nos últimos lugares da corrida. E ele sai rasgando todo mundo durante todo o percurso e literalmente explode quem estiver em primeiro lugar. Mano, esse bagulho é tão roubado que ele funciona perfeitamente em 99% das vezes que é acionado. E é exatamente por isso que se alguém consegue a proeza de fugir do casco azul, tem uma reação tipo assim. E antes que eu me esqueça, o casco verde e o casco vermelho tem versões triplas pra você usar. Só não poderia ter 3 cascos azuis, né, cara? Porque, meu amigo, nossa. E a música do jogo? Ah, meus amigos, a música do jogo. Foi a Nintendo que fez o jogo. Você sabe exatamente como é que funciona esse esquema, né? Você ouve a música uma vez e não esquece mais. Kimberly, vê se você consegue responder pra mim que música é essa.
Que jogo, meus amigos, que jogo. Aqua Energizer, um dos clássicos jogos em flash feitos pela Miniclip. O jogo é basicamente um tabuleiro de plataforma estratégica, onde você precisa levar esse carinha aqui para a porta da fase. O problema é que antes disso você precisa levar as esferas vermelhas para lá antes de você. Pode parecer fácil, mas eu não consegui passar nem da fase 10, cara. O bagulho fica tão difícil que tem um botão próprio para você se matar e começar a fase de novo com uma vida a menos. Engraçado, né? Parece que os programadores do jogo já sabiam que ele seria tenso, então fizeram esse botão depois que jogaram o próprio jogo em versão beta. A versão que eu joguei do jogo foi uma demonstração que continha só 7 fases. A versão completa, que na época poderia ser comprada, tinha 100 fases ao todo. E para completar mais ainda a tensão, você tem um tempo mínimo para terminar a fase. O Aqua Energizer tinha bem pouca coisa apresentável, e como os jogos de flash são muito leves, quase nenhum deles apresentava muito conteúdo assim. Então basicamente não tem muito para falar sobre cada um deles. Porém, o jogo em flash que mais me encantou, e eu creio que seja difícil ter algo melhor, seria basicamente esse daqui. Meu amigo, que nostalgia! Antes de falar desse jogo aqui, vamos dar uma pequena raciocinada. Todo jogo novo do Sonic lançado pela SEGA tenta inovar em alguma coisa. O lançamento do Sonic the Hedgehog para Mega Drive inovou o gênero de plataforma. O lançamento de Sonic Adventure para Dreamcast elevou a franquia a um patamar novo se tratando de ser um jogo 3D. O lançamento de Sonic Riders trouxe novidades que todos gostaram no gênero de corridas. Afinal, quem imaginaria um jogo bom de corrida do Sonic com pranchas? O Ultimate Flash Sonic, desenvolvido pelo Dennis Guide em 2004, lançado no mais do que clássico site da Newgrounds, é só um fangame normal do Sonic. O jogo é de plataforma, como a maioria dos outros jogos de Sonic. O jogo também é 2D, como vários outros jogos do Sonic, e basicamente possui os mesmos elementos que você provavelmente está acostumado a encontrar em qualquer jogo do Sonic. Mas o que torna o Ultimate Flash Sonic tão diferente? A resposta certa é carinho no desenvolvimento. E a prova disso tá mesmo antes do jogo começar. Na tela inicial do jogo, o Dennis já confirma que é um fangame, não um jogo oficial. Porém, o mais interessante é o que tem embaixo. Com uma homenagem, o cara meteu aplausos na equipe responsável por fazer os jogos originais do Sonic. Isso é até que legal, é sempre bom você elogiar quem te inspira, caso você faça um trabalho baseado em alguma coisa. Mas o Dennis parabenizou a equipe por conta de um jogo em específico. E eu tô falando dos responsáveis por fazer o Sonic Advance, jogo lançado pela SEGA pro Game Boy Advance da Nintendo. E não é à toa que ele meteu essa referência logo no início do jogo. As músicas usadas no fangame em Flash são as mesmas feitas pro jogo original de Game Boy Advance. Pra ter uma ideia do quanto o Dennis é fã desse jogo, ele fala na tela inicial que o Sonic Advance 2 é o melhor jogo de todos os tempos. Caramba, isso é que é amor por um jogo que te marcou, hein? É igual eu daqui a alguns minutos nesse mesmo vídeo falando do Ralph. O Dennis até recomendou o site menace.ch na tela seguinte, mas acessando esse site só aparece uma tela escrito em breve. E olha que eu tô curioso com esse site desde a primeira vez que eu joguei Ultimate Flash Sonic pela primeira vez. A tela inicial do jogo é lindíssima. O xadrez correndo no fundo, os sprites e tudo mais combinados com a paleta cinza formaram uma ótima combinação. E o jogo é tão bem feito que os personagens jogáveis são muito variados. Inicialmente nós temos 4 escolhas. Podemos jogar com Sonic, que possui todos os movimentos clássicos como o dash, o pulo, enfim, tudo que você conhece do Sonic. E tem o Tails, que obviamente pode voar, mas em comparação com outros jogos que o Tails é jogável, ele voa por bem menos tempo. Tem que ter paciência com ele. Tem o Knuckles, que é o personagem com movimentos mais normais que podem ser jogáveis no game. Ele é mais lento que o Sonic, ele não voa, ele não plana, ele não se prende nas paredes como ele normalmente deveria fazer. Bom, digamos que ele é um personagem para jogadores mais experientes. E ainda temos a Cream e o Cheese, que são simplesmente os personagens mais roubados do jogo. Ela é mais rápida que o próprio Sonic, voa e plana com o dobro do tempo do Tails e é surpreendentemente leve. Além do mais, se você zerar o jogo com todos os personagens, você desbloqueia a Amy Rose. E zerando com a Amy
Amy Rose você desbloqueia o Shadow, que se você é fã de Sonic já deve saber que ele é um dos personagens mais poderosos da franquia. Ah, e um fato interessante, se você for no menu do jogo e clicar em Password, você pode colocar a senha 595 junto com o número 31 6 vezes. Você desbloqueia tudo do jogo, mas não conta pra ninguém, tá? É segredo. O design das fases do jogo é simplesmente magnífico, e olha que o Dennis fez tudo do zero, mas toda essa beleza obviamente foi trabalhosa, e é por isso que o jogo tem poucas fases. Só são 2 fases com 2 atos cada. Uma é a Green Hills, como todo jogo do Sonic começa, e depois de 2 atos você joga Ice Paradise. E é claro que cada um dos atos possui uma batalha de chefe com o Dr. Eggman. A primeira é fácil, a segunda é bem chatinha, mas com persistência acho que você consegue zerar de boas. Eu, quando zerei o jogo pela primeira vez, zerei com a Cream e o Cheese. Quando você finaliza o jogo, aparece uma tela com o personagem que você usou e os créditos do jogo, mencionando o próprio Dennis que programou o jogo em Flash e dando os créditos e direitos aos criadores originais do Sonic Advance de Game Boy. O Ultimate Flash Sonic foi um dos jogos em Flash mais jogados de toda a internet, e isso não é brincadeira. Só no site da Newgrounds, onde ficam as atualizações oficiais dele, o jogo foi acessado por mais de 16 milhões de pessoas, e é óbvio que uma delas sou eu. Pra você ter uma ideia, o jogo foi mais acessado que o Fancy Pants Adventures, Super Smash Flash e o Stick Arena, e olha que esses jogos são referências quando se trata de jogos de Flash. Dennis, eu duvido muito, mas se você um dia der uma olhada nesse vídeo, cara, muito obrigado por ter criado esse jogo, é sério. E não é zoeira, as coisas simples, feitas do coração, com muita dedicação e esforço, nos comovem de um jeito que poucas pessoas têm ideia. Muito obrigado por esse lindo fangame nostálgico, cara. Adoro você. Ok, vamos lá. A história de como eu conheci Super Smash Bros. Foi a seguinte. Certo dia eu fui estudar numa escola nova e lá eu conheci o meu amigo Ronaldo. O Ronaldo, depois de alguns dias, me convidou pra dar um rolê na casa dele e lá ele perguntou: "E aí, mano, você conhece o Super Smash Bros?" Eu respondi que não conhecia o jogo, então ele me colocou pra jogar e daí o resto da tarde foi só... Super Smash Bros. É um jogo de luta de até 4 jogadores lançado pela Nintendo em janeiro de 1999. Mas antes de falar mais sobre o jogo, eu vou contar um pouquinho da história dele. Na década de 90, o gênero de jogos de luta já tinha se consagrado de forma quase definitiva. Na época já existia Mortal Kombat, Street Fighter, Marvel vs Capcom, The King of Fighters, Tekken, Samurai Shodown, Guilty Gear, Soul Calibur, que na época se chamava Soul Blade, Primal Rage, Fatal Fury, Killer Instinct e Virtua Fighter, por exemplo. Nesse meio tempo, esse cara aqui recebeu a tarefa da Nintendo de fazer um jogo de luta pro Super Nintendo. E sim, a ideia inicial não era pra ser no Nintendo 64. A princípio, o jogo rodaria no chip Super FX, que era um dispositivo gráfico presente em cartuchos do Super Nintendo, de jogos que usavam muito mais do que o console aguentava na época. E isso fazia o Super Nintendo renderizar gráficos 3D em tempo real. Por isso que foram possíveis jogos como Star Fox, Yoshi Island, Dust Racer, Vortex e Winter Gold, por exemplo. Mas tinha um problema: com todos aqueles jogos maiores disputando o mercado do gênero de luta, como uma ideia nova poderia ser revolucionária? Aí ele se lembrou que estava fazendo um protótipo de jogo de luta chamado Kakuto Game Ryu, que traduzindo significa a luta do Rei Dragão. A ideia nessa versão inicial era bem diferente, mas já dava para perceber os elementos do que o Super Smash Bros. É hoje, como os 4 jogadores na tela e as porcentagens de dano deles. Com a ideia e o beta concretizados, faltava o design de personagens, que era provavelmente a parte que mais iria demorar. E até que certo momento alguém da Nintendo, que provavelmente tem cérebro, deu a seguinte ideia: e se colocarmos os nossos personagens originais no jogo? E voilá, Super Smash Bros. Foi feito. E claro, mandaram o jogo ser feito pro Nintendo 64 ao invés do Super Nintendo. Claro que o chip Super FX era forte, mas para aguentar o jogo do porte de Super Smash Bros. Com certeza era necessário mais poder de processamento. E o Nintendo 64 era perfeito para o que os desenvolvedores precisavam. O jogo foi construído com uma proposta simples, mas direta e eficiente. Até 4 jogadores lutavam na tela com o objetivo de causar dano no adversário. Toda vez que alguém toma dano na luta, a porcentagem dele cresce ainda mais. E quanto mais porcentagem essa pessoa sofre, mais ela fica vulnerável. Mas a propósito, qual a finalidade da porcentagem alta? A lógica da luta no jogo é você conseguir causar dano o suficiente para jogar o adversário para fora da tela. E antes de eu começar a falar sobre os personagens desse jogo, vocês precisam ver a maravilha que é o comercial de lançamento dele. Something's gone wrong in the happy-go-lucky world of Nintendo.
Introducing Super Smash Bros., where all your favorite characters go toe-to-toe in one 4-player star-studded slam fest. Only on Nintendo 64. Como os personagens do jogo são baseados nas franquias da Nintendo, cada uma das principais tinha pelo menos um representante. Dos personagens já disponíveis, tínhamos o Mario, o Donkey Kong e o Yoshi, da franquia do Mario, o Link, que veio de The Legend of Zelda, a Samus, que veio do Metroid, o Fox, que obviamente veio de Star Fox, e o Pikachu, que veio de Pokémon. E para complementar, tinham 4 opções de personagens para desbloquear, que eram o Luigi, o Ness de Earthbound, o Capitão Falcon de F-Zero e o Jigglypuff de Pokémon. Os desenvolvedores do jogo ainda consideraram incluir o Bowser, o Mewtwo, o Rei Dedede, o Pete, o Wario, a Princesa Peach e o Meow. Mas o Nintendo 64 não aguentaria tudo isso de personagem no mesmo jogo. Mas a ideia não foi colocada de lado. Nos lançamentos seguintes da franquia, esses personagens de fato foram colocados lá. Os cenários desse jogo também eram tematizados de acordo com os personagens e franquias da Nintendo. Representando os jogos do Mario, tinha o Castelo da Peach, baseado em Super Mario 64, e o Mushroom Kingdom, que era a primeira fase do Super Mario Bros. Do Nintendinho. Além delas, tinha Congo Jungle, dos jogos do Donkey Kong, o Castelo de Hyrule, de The Legend of Zelda, o planeta Zebes, de Metroid, a Yoshi's Island, do jogo de mesmo nome, a Dreamland, dos jogos do Kirby, o Setor Z, do Star Fox, e a cidade Saffron, que veio dos jogos de Pokémon. O jogo tinha modos diversos para apenas um jogador, como esse que você precisava quebrar os alvos, esse que você só precisava ficar em cima das plataformas, acredita, não é tão simples quanto parece, e esse que você tinha que rushar até o final da fase antes do tempo acabar. Além do mais, tinha a fase original do jogo Meta Crystal, que eu queria muito que tivesse remake dela nos Smashes mais recentes. A Battlefield e a Final Destination são as fases mais conhecidas e jogadas pelos fãs da série. Tanto é que todos os Smash Bros novos que lançaram têm uma versão específica dessas mesmas fases. Super Smash Bros se consagrou como jogo de luta definitivo para quem quiser se divertir e ao mesmo tempo progredir em um ambiente conceituado e difícil. A série obviamente se expandiu com o lançamento de Super Smash Bros Melee pro Nintendo GameCube, o Super Smash Bros Brawl pro Nintendo Wii, que é o meu preferido, o Super Smash Bros 4 para Wii U, que também teve versão para Nintendo 3DS, e o Super Smash Bros Ultimate, que foi lançado pro Nintendo Switch. O jogo é tão grande que atualmente tem mais de 70 personagens, mais de 300 músicas e mais de 60 cenários de luta. Eu realmente amo esse jogo, cara. E fiquem tranquilos, em breve vai chegar a hora de falar sobre ele de forma mais completa. Vamos analisar em partes. O que uma obra precisa para ser absolutamente impecável? A princípio, o essencial para isso é que ela tenha uma ótima narração, os personagens tenham carisma, a história seja envolvente, o universo seja rico, os conflitos sejam cruéis e extremamente necessários, e o roteiro seja chamativo com um fator replay magnífico. E, incrivelmente, Half-Life cumpre todos esses requisitos. Em Half-Life você entra na pele de um físico recém-formado chamado Gordon Freeman, que recentemente começou a trabalhar na Black Mesa Research Facility, um dos maiores centros de pesquisa do mundo. Como um bom funcionário que acabou de começar a trabalhar na empresa, você é prontamente designado a conduzir uma experiência de abertura de portais. E como todo jogo de ficção científica que conhecemos, a experiência tem 100% de sucesso. Para que a falha colossal na empresa não seja vazada para o exterior, você, na pele de Gordon Freeman, terá que fugir do exército, ao mesmo tempo em que tem que lidar com colegas cientistas que também sobreviveram ao acidente e outros funcionários. Caso você tenha pensado que é só isso, negativo. A experiência que você conduz no início do jogo desencadeia a abertura aleatória e descontrolada de portais de energia, que trouxeram alienígenas de um planeta distante para disputar território com os seres normais da Terra. Com cenários repletos de elementos fundamentais para o entendimento da história
história, você vai protagonizar uma jornada magnífica, com ação na medida certa, maravilhosidade e grandiosidade na beira do impossível, magnificência de roteiro absoluta e consequências catastróficas, mas ao mesmo tempo justas, de parte de suas ações. Apesar da maioria dos personagens do jogo não falarem muita coisa, eles são extremamente carismáticos. O protagonista do jogo, que é controlado por nós, Gordon Freeman, não fala absolutamente nenhuma palavra o jogo inteiro, e sinceramente não precisa, as reações aos acontecimentos da obra são inteiramente suas. Além dele, temos outros nomes inesquecíveis, como Barney Calhoun, que apesar de não aparecer muito, possui uma relevância altíssima para a história. Adrian Shepherd, que apesar de nunca ter mostrado o rosto, a sua localização, preferência de lado da história e suas ações são um mistério até hoje. Wallace Breen, que é um dos maiores desgraçados que você vai lidar na sua vida. Isaac Kleiner e Arne Magnusson, que vão te ajudar bastante nessa loucura toda que é esse jogo. O Dog, que apesar de ser um robô, é um dos melhores amigos do homem. Tá, você vai entender essa frase que eu falei quando você for jogar o jogo. O Eli Vance, que é uma das mentes mais importantes desse universo. A filha dele, a Alex Vance, que na minha opinião é uma das melhores personagens feitas para um videogame em toda a história. O desenvolvimento que você terá com ela é incrível. E por último, mas não menos importante, esse cara aqui. O sucesso desse jogo não se deve apenas ao fato de que a história é boa. O motor gráfico presente nos jogos da franquia trouxe uma abertura imensa para experiências posteriores que ficaram marcadas para sempre. O Gold Source, que é o motor gráfico que foi usado para fazer o Half-Life, também inspirou fãs e programadores oficiais a nos trazerem coisas como Team Fortress, Day of Defeat, Garry's Mod, Sven Co-op e um jogo em específico que eu tenho um carinho enorme. E eu tô falando dele. Ah, que jogo magnífico, meus amigos! Imagina um jogo ter tanto impacto na sua vida e dos seus amigos a ponto de vocês criarem uma linguagem específica só pra falar dele. Esse era o Counter-Strike, o grande imperador das lan houses de todo o país. O jogo foi criado no final da década de 90 e recentemente fez 20 anos. E com esse tempo todo foi desvalorizado? Muito pelo contrário. Pra se ter uma ideia da magnitude desse jogo, a Valve, que é a empresa dona dele, lançou mais 2 sequências oficiais depois do 1.6. E o mesmo jogo tá vivo até hoje. Eu poderia perder até algum tempo aqui dizendo que é inexplicável o sucesso que esse jogo fez, mas é explicável sim, e não é pra menos. Eu lembro até hoje de sair da escola depois de uma tarde maçante de aulas e ir direto pra lan house que ficava na mesma esquina da escola e falar pro cara: "E aí, mano, põe 1h30 aí". Além do mais, os mapas do jogo trazem aquela sensação de infância tão legal que é impossível não lembrar deles. Eu lembro de ficar horas marotando naquele portão do meio da Dust 2, ou até ficar defendendo o Bomb B, que comigo todo mundo entrava. Aliás, no CS 1.6, o mapa Dust teve 2 versões, que pra quem não sabe, eram a Dust 1, que era um mapa com tema arenoso e desértico, e que teve uma segunda versão que é aclamada até hoje, com remakes de mapa oficiais feitos pela própria Valve. Pra complementar mais ainda, a Dust 2 foi explorada pela comunidade de formas inimagináveis, com mapas tematizados à noite, com neve, versão remasterizada não oficial e por aí vai. A Dust 2 foi feita até no Fortnite e dá pra jogar lá. E melhor ainda, a Dust 2 foi feita por um fã na Unreal Engine 4, que pra quem conhece o motor gráfico sabe que poucas coisas são melhores que ele em relação a jogos com bons gráficos. Era bom demais entrar num servidor com um mapa pool day e escolher as armas do chão pra ficar matando e morrendo quase que eternamente. Passar aquele tempo contra um amigo seu fazendo frags exagerados era sem igual. Isso porque eu nem mencionei o mapa Italy, que foi um dos primeiros a apresentar a mecânica de guarda de reféns, que deu origem a outros mapas do mesmo tipo, como o Agency, por exemplo, que tá até hoje na versão mais recente do jogo. Além dele, tinham também mapas clássicos que estão na memória até hoje, como Inferno, Mirage, Assault, Train
Vertigo e muitos outros. Também tiveram alguns mapas não oficiais que eram famosíssimos. Alguém lembra do mapa Rio, que era ambientado numa favela? Inclusive deu o que falar aqui na época, onde ocorreram uma das decisões mais ridículas já feitas na justiça. Afinal, a influência desse jogo era muito forte. Um dos mapas mais legais que eu realmente queria que fosse levado adiante era o Rats, que apresentava um ambiente de uma casa feito em escala enorme, fazendo os modelos dos jogadores parecerem pequenos, o que explicava o nome do mapa. Nossa, ver esse mapa no cenário competitivo atual do jogo seria demais. Eu quase ia me esquecendo, o cenário competitivo do CS é uma das coisas em que o Brasil dá mais orgulho pros torcedores. Só daqui nós temos no cenário competitivo do jogo 7 títulos mundiais e um prêmio de melhor jogador do mundo relacionado aos esportes. E é impossível passar em batidas na conversa sobre títulos os nomes que representam tão bem essa parte, como o Gaules, que é uma das personalidades mais importantes do cenário do jogo, tanto no passado quanto agora, o Fallen, que é um dos melhores do mundo na área, e literalmente em qualquer mundial que ele participe é praticamente confirmado que ele chegue nas semifinais. A todos os desenvolvedores desse maravilhoso jogo, muito obrigado. Então, de acordo com o dicionário, o que significa a palavra nostalgia, hein? Fazendo uma rápida pesquisa no Google, significa um sentimento ligeiro de tristeza pela lembrança de experiências vividas no passado. Essa palavra é bem forte. Existem várias coisas que são passageiras. A fase das espinhas no rosto, algumas amizades que não valeram a pena, a dor de arranhar a pele em algo, ou alguma coisa assim. O tempo nos castiga de maneira cruel. Faz com que coisas como essas que eu mencionei passem pela vida da gente. Mas algo mais cruel ainda que o tempo faz é simplesmente fazer o seu trabalho, progredir, sem pausas. O tempo consegue fazer inúmeras coisas com a gente. Em explicações físicas, ele consegue nos envelhecer. Em explicações psicológicas, ele nos amadurece, e o processo para o amadurecimento às vezes também pode ser cruel. Mas a única coisa que o tempo não pode fazer é destruir algo. E esse algo sempre permanece conosco, não importa o que aconteça. É por isso que essa palavra é tão importante. Segundos, minutos, horas, dias, meses e até anos passam, mas o tempo nunca pode nos tirar a memória. E é exatamente para isso que eu estou iniciando essa série. Em meados da década de 1950, o Centro de Pesquisas Nucleares Brookhaven National Laboratory organizou uma exposição que mais tarde se tornaria anual. A exposição tinha como objetivo mostrar aos espectadores que um laboratório nuclear era na verdade um grande avanço da humanidade. Naquela época as pessoas ainda possuíam muitas dúvidas se pesquisas nucleares realmente eram legais ou confiáveis. Em uma dessas exposições, o físico William Higginbotham teve a ideia de criar alguma coisa interativa, algo que as pessoas pudessem experimentar, pudessem tocar. Algo que poderia ser melhor apreciado por alguém do que ser só olhando, que fizesse a ciência ser experienciada por alguém normal, ao invés de ser apenas explicada ou observada. Então, literalmente usando a tela e a carcaça de um osciloscópio, Higginbotham criou um programa experimental. O programa experimental criado por ele dava a oportunidade de 2 usuários simularem, em uma pequena escala, uma partida de tênis. E então estava pronto o primeiro jogo da história da humanidade, o Tennis for Two, em 18 de outubro de 1958. Era algo bem simples, eram necessárias apenas 3 linhas para que a ideia principal fosse facilmente compreendida. Uma linha demarcava o chão, outra demarcava a rede e outra em movimento marcava a trajetória da bola em física quase fiel a uma partida real. A exposição do laboratório virou praticamente a fila de um evento só. A fila das pessoas que queriam experimentar aquela coisa extremamente divertida. Na versão do ano seguinte daquela exposição, mais osciloscópios foram usados para que mais pessoas pudessem desfrutar daquilo. O processamento da experiência foi aprimorado, alterando a física do simulador da bola para como se a partida de tênis fosse em um solo não oficial da quadra, ou em uma superfície lunar, ou até mesmo na superfície de Júpiter. Depois de ter criado aquilo, William Higginbotham não patenteou o simulador de tênis e nem quis ser reconhecido como o pai da 10ª arte. Segundo ele, os materiais eram muito pesados para serem vendidos em massa, e o osciloscópio foi usado por outros cientistas para outras experiências.
Mas querendo ou não, o nosso herói aqui acabou nos dando um presente, que posteriormente seria valorizado de forma inimaginável. E bom, será que realmente foi pouca coisa? E aí galera, como é que vocês estão? Aqui quem fala é Joel. Olha o tamanho desta timeline ridícula. Gente, eu só queria pedir pra vocês darem um like, se inscreverem aí, porque deu muito trabalho pra fazer esse vídeo. E se vocês ainda duvidam, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Tem 90 GB de conteúdo nesse vídeo. Eu não acredito nisso, cara. Meu Deus, e olha, 22 de abril de 2020. Cara, eu fiquei 1 ano e 8 meses editando isso. Eu não acredito nisso. Então, por favor, gente, dá o likeão aí, tá? Se inscreve no canal também, tá? Para que tenha mais vídeos como esse. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Eu tô exatamente no fim do vídeo. Eu tô exatamente na parte que vocês acabaram de ver. E eu vou renderizar agora. Vai dar 90 GB do vídeo inteiro. Eu não tô acreditando nisso. Mas é isso aí. Sorte pro meu PC. E valeu, galera. Sejam bem-vindos ao meu canal. E é isso aí.